Você não sabe como fazer o team building do teu time? Como que você faz com que as pessoas possam construir essa relação de confiança, se aproximarem, se conhecerem a cada dia mais, terem essa relação de afinidade e conseguirem trabalhar de uma forma mais efetiva no seu dia a dia? Então vem com a gente nesse vídeo. Olá pessoal, aqui é Júnior Rodrigues e hoje eu quero falar para vocês sobre a importância e como fazer o team building, a formação do seu time. Existem várias técnicas e na verdade a gente vai passar por algumas ideias e algumas coisas que são importantes ao nosso ver, que é preciso realizar para que um time então possa criar esse fit, criar essa liga, criar essa conexão verdadeira para que eles possam então trabalhar de uma forma cada vez mais efetiva juntos. Quando a gente começa a trabalhar nessas dinâmicas de times, como a gente já mostrou num vídeo anterior, onde a gente apresentou sobre a curva de Tuckman, que fala desde a formação até a dissolução ou a permanência de um time, a replicação da sua forma de atuar para que ele consiga trabalhar sempre de uma forma mais efetiva, a gente está falando aqui de como fazer isso, né? E é super importante a gente fazer com que as pessoas se conheçam, com que as pessoas identifiquem algumas afinidades para que elas possam então começar a estabelecer uma relação um pouco mais de confiança. Quando a gente faz alguma dinâmica como o mapa pessoal, né, o Personal Map, que vem lá do Management 3.0, a gente expõe ali algumas características, alguns interesses dos indivíduos para que eles então se apresentem e as pessoas então possam descobrir quais são os pontos que elas têm em comum. E isso é muito bom porque quando a gente faz isso, as pessoas identificam esses pontos e começam a se aproximar, começam a estabelecer uma relação de confiança muito mais próxima, até porque quando as pessoas se apresentam, em geral, algumas fragilidades, algumas necessidades também são colocadas ali em evidência. Então é super importante que a gente entenda como que o líder pode fazer isso para que ele então junte essas pessoas e ele consiga fazer com que elas se conectem de uma forma mais efetiva. Um outro ponto que é super importante também é falar dos problemas de forma bem aberta. A gente pode fazer algumas dinâmicas onde as pessoas elas possam expor aquilo que é bom e aquilo que é ruim dentro do seu time, e aquilo que é bom e aquilo que é ruim fora do seu time. E é legal quando a gente faz essa dinâmica porque elas veem os limites muito claros entre o que está ao alcance delas dentro do time, o que elas podem fazer enquanto pessoas que estão trabalhando de forma colaborativa para que elas possam melhorar as suas próprias condições de trabalho. Mas existem alguns aspectos que vão estar extra-time, que vão estar muito mais ligados às características da organização. E aí, muitas das vezes, a gente se dá conta de que existem alguns problemas, algumas situações que são realidades da organização, que são regras até da organização e que dificilmente a gente vai conseguir mudar de uma forma rápida, de uma hora para outra. Então, é importante quando a gente estabelece esses limites, até mesmo para a gente identificar aquilo que o time tem de bom e aquilo que a organização também tem de bom. Um outro ponto também que é super importante e que a gente pode fazer com os nossos times é a descoberta do propósito, do porquê o time pode trabalhar, deve na verdade trabalhar juntos, né? E qual é a importância deles estarem conectados e trabalhando colaborativamente em prol de um objetivo comum. Quando o propósito da organização e o propósito do próprio time estão claramente definidos, identificados, é muito mais fácil das pessoas se conectarem, delas terem essa sensação de pertencimento e identificarem como então que elas se engajam, como que elas se conectam com esse propósito, e isso faz com que elas acordem com muito mais vontade de trabalhar no seu dia a dia, com mais disposição, muito mais engajadas. E a partir desse propósito, a gente também pode fazer uma outra dinâmica, que é a dinâmica do Team Canvas, que a gente pode estabelecer ali quais são as necessidades de cada membro do time, quais são os seus objetivos pessoais e também os objetivos comuns daquele time, tudo claro, partindo desse propósito em comum, quais são os valores que esse time ele evidencia, e aí também quem são as pessoas, os papéis, quais são as regras e as atividades que o time realiza no seu dia a dia, e também quais são as suas fortalezas e os seus ativos, quer dizer, aqueles recursos com os quais elas podem contar, e também aqueles elementos que trazem muita fraqueza, muitos riscos para o seu dia a dia, para que possam então ser trabalhados para evitar que o time não consiga realizar o seu trabalho da maneira mais efetiva possível. Então, esses são alguns pontos, alguns elementos que a gente trouxe aqui para vocês, que são importantes de você trabalhar com o seu time para que você consiga fazer com que eles se engajem, se conectem e, consequentemente, alcancem resultados muito mais extraordinários. Se você gostou desse vídeo, eu quero pedir o seu like, marque um amigo e venha com a gente no próximo vídeo. Um grande abraço!